Agora a gente vai falar sobre a última máquina simples e falar um pouquinho sobre como as máquinas mudaram o nosso processo de evoluir e como isso ajudou o ser humano a chegar onde a gente chegou hoje, já que a gente depende e usa muito dessas máquinas em tudo que a gente faz. E a gente foi aperfeiçoando e mudando isso ao longo do tempo. Vamos lá? Bem, então a última máquina simples, né, que a gente vai falar são as engrenagens. As engrenagens, na verdade, são rodas denteadas, né, formadas por dentes ao redor, cortados nas bordas, que são ligadas umas às outras. A ideia é transmitir o movimento de uma engrenagem para outra, sem que elas escorreguem, por exemplo, transmitindo a força aplicada entre um movimento e outro. Esse movimento ele acontece normalmente entre dois ou mais eixos dentro de um sistema, e elas são muito usadas para máquinas complexas, né? Então, as engrenagens fazem parte da maioria das máquinas complexas. Além de transmitir esse movimento de rotação que eu comentei, elas também aumentam ou diminuem a velocidade, né? E mudam a direção e o sentido do movimento. Assim, elas transmitem uma força de uma parte para outra de uma máquina complexa, por exemplo, como é o caso da bicicleta, já que a engrenagem é a que transmite a força aplicada do nosso pé no pedal. Então, elas têm diversas funções e estão mais próximas da gente do que a gente imagina. Elas são, né, como eu falei, usadas nessas máquinas compostas, como é o caso da bicicleta. Elas controlam a força de um motor de um veículo, por exemplo, ou dos ponteiros de um relógio. E entende-se que as primeiras engrenagens eram pedaços de madeiras colocados em rodas feitas de madeira também. E depois que houve o processo de revolução industrial, as máquinas começaram a precisar das engrenagens para funcionar, só que o material tinha que ser mais resistente, já que a madeira não era. E aí sim surgiram as engrenagens de metal. Hoje elas podem também ser de outros materiais, como por exemplo de plástico, se for para um relógio ou uma máquina que não exija tanta força, tá? Falando em máquinas, a gente vai falar um pouquinho sobre essas máquinas que são criadas a partir dessas máquinas simples que eu comentei. Então, normalmente são máquinas complexas, criadas pelo homem para facilitar o trabalho e para executar mais facilmente uma determinada ação. A gente tem que lembrar de falar da transformação da energia que essas máquinas fazem, né? O princípio da conservação de energia, que é o que a gente utiliza como conceito aqui, diz que nenhuma energia pode ser criada do zero ou destruída. Ela só pode ser transformada ou transmitida de um corpo para outro. E isso faz com que a gente chame isso de princípio da conservação da energia. Nesse caso, então, é possível transformar qualquer tipo de energia em outro, como, por exemplo, energia mecânica, que é uma energia relacionada ao movimento, e energia térmica, que está relacionada ao calor. A energia mecânica, normalmente a gente diz que é a soma de todas essas energias que realizam o movimento, tá? Uma dessas máquinas, né, que foram criadas a partir dessa ideia de princípio de conservação e de transformação de energia foi o motor a vapor. É um exemplo de máquina térmica que transforma energias, né, de um tipo para outro. Nesse caso, ele transforma a energia térmica em energia mecânica. Então, a partir do calor, a gente produz movimento. Essa que é a ideia aqui, tá? E acontece normalmente quando parte da energia, né, a partir de uma fonte quente, é transferida para uma fonte fria. E aí a fonte quente pode ser um líquido, um gás, alguma coisa assim, que pode envolver até a combustão ou energia elétrica. E a fonte fria normalmente é o ar ou uma grande quantidade de água. Os frios, ou esfriados por algum equipamento, normalmente são constituídos por esse tipo de líquido. Então, basicamente, uma máquina térmica vai transformar a energia térmica em energia mecânica a partir de uma fonte de calor e transmitindo essa fonte de calor para uma outra região fria que executa o movimento, mais ou menos como a gente está vendo aqui na animação, tá? E aí, então, a gente tem a máquina a vapor, né, onde o aquecimento da água, nesse caso, produz vapor que ocupa o volume maior de uma região específica da máquina, e se a água for aquecida dentro do recipiente fechado, o vapor exerce uma força, e a energia térmica do vapor pode ser transformada, então, em energia mecânica, gerando movimento. Beleza? Espero que tenha dado para entender até aqui. A gente ainda vai falar mais das máquinas. Até lá!